família, que é um grande mistério. Não é algo criado pelos homens. É um mistério de Deus, da doação de um Deus, Cristo, que morre como esposo na cruz, para que nasça a esposa. Portanto, é a eternidade implantada na terra. É o amor eterno de Deus querendo que aquilo que Cristo anunciou e realizou durante 30 e poucos anos se perpetue através dos tempos. Ou seja, anunciar a todos que Deus é amor, que Deus é papai, que Deus é bom e quer vida plena para todos os que acreditam e aceitam serem admoestados e ajudados e orientados pela palavra. Porque a palavra se fez carne. Este grande mistério que nós celebramos nesses dias. O Verbo eterno de Deus se fez gente como nós. Amanhã à noite celebraremos Maria, Mãe de Deus. Dá a capacidade da humanidade gerar a vida de Deus. É um grandíssimo mistério que nos faz comover se nós sentirmos o quanto Deus se importa conosco. É verdade que tem muitas pessoas preocupadas em continuar esta missão. Quando foi criada a Diocese de Quixadá, depois do Concílio Vaticano II, a preocupação de se inserir cada vez mais no meio do povo, para que o povo não fique como sem pastor, ovelhas sem pastor, mas pudessem ter um rumo, uma orientação, uma palavra. Este carinho de Deus e esta misericórdia de Deus os acompanhando. A igreja se constitui num lugar, mas sempre com o desejo de que todos possam se alegrar no amor eterno de Deus. Que isto é fundamental, meus irmãos, e de um coração que percebe este mistério revelado, é que brota o agradecimento, o verdadeiro louvor. E nós somos os primeiros envolvidos. Deus está se comunicando conosco. Deus nos quer fazer participantes, portanto, do seu Filho Jesus. Porque a igreja, no fundo, existe onde existe efetuado, feito carne, o amor de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Hoje, de muitas formas, na festa da Sagrada Família, através de todas as proclamações, no fundo ressoa isto. Pessoas tementes a Deus, que não é ter medo de Deus, mas que sabe que Deus tem um projeto, que Deus tem um plano, que Deus não abandona o homem a si mesmo. Ele socorre em todas as necessidades e providencia o necessário para nós, para podermos, de fato, nos encontrarmos com a fé. Porque a essência da igreja é a fé em Cristo Jesus. Portanto, temos um grande trabalho. Já foi feito um grandíssimo trabalho durante 50 anos. Não quero aqui citar nomes, porque todos nós, no serviço que fomos constituídos,
somos membros desta família, como eu dizia no início, antes da missa. Santo Agostinho diz a respeito do batismo, e o batismo nos introduz neste encontro que deve ser, pois, ser experimentado durante toda a nossa vida. E agora, o trabalho da evangelização e da comunhão, que é fundamental na igreja. Me parece que quando terminou o Concílio Vaticano II, a grande preocupação era as comunidades eclesiais de base, que no fundo era uma forma de dizer que nós temos que nos unir como irmãos, temos que viver os princípios do Evangelho, temos que viver não apenas na teoria, mas na prática, aquilo que Cristo viveu, desapegando-se totalmente de si mesmo e do seio do Pai, para vir em socorro de toda a humanidade. É um amor concretizado entre pessoas, um amor, portanto, que nos vincula e nos preocupa uns com os outros, pessoas que se perdoam, pessoas que se ajudam mutuamente, pessoas que rezam juntos, que têm um temor a Deus juntos. Os tempos foram caminhando, mas é sempre a mesma preocupação da igreja. Porque assim nasceu dos Atos dos Apóstolos, quando falam das primeiras comunidades cristãs. Pessoas visitadas por Deus e agora catequizadas e amadurecidas, passo a passo, para viverem o sinal da presença viva de Deus no meio do mundo. Se pudessem dizer de nós, os pagãos, aqueles que ainda não seguem os princípios do Evangelho, vede como eles se amam. Porque é isto a marca registrada do cristão, do católico, daquele que no fundo aprende de Jesus, na sua misericórdia, a recomeçar a cada dia, com a graça de Deus, perseverar para poder ir ao encontro dos outros. Papa Francisco tem insistido muito nisto, porque às vezes nós vivemos com muitas palavras, mas na prática temos uma realidade bem diferente. A descomunhão também às vezes entre nós pode escandalizar os outros. A simplicidade de vida, aquilo que viveu a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, na submissão, na obediência, na simplicidade, na humildade, procurando cada um colocar os dons que tem e partilhá-los com os outros. A igreja cresce por obra do Espírito Santo, quando tem pessoas que estão disponíveis, abertas, não ao esquema próprio, particularizado, mas um esquema de Deus. A igreja, meus irmãos, é de Deus. Nós fazemos parte, nós somos de Deus, pertencemos a Ele, e por isso às vezes cheios de pecados, porque rebeldes ao projeto que Deus traça para todo ser humano. Cabe neste dia tão importante de abertura para este jubileu, na festa da Sagrada Família de Nazaré, padroeira da nossa diocese, da catedral, invocarmos o Espírito Santo para que sejamos de fato humildes e pequenos. Deus se faz pequeno, Deus se faz servidor. Deus se mistura conosco, não levando em conta nossos pecados, tendo paciência infinita conosco para nos fazer crescer passo a passo. A vida cristã é um dinamismo constante e a igreja vai amadurecendo na medida da perseverança, na escuta da palavra e na vivência séria dos sacramentos.
quando nós sentimos que é sempre Deus que vem ao nosso encontro e quebra dentro de nós as barreiras que existem. Cada um de nós é cheio de manias, cada um de nós tem a sua mentalidade, e por isso, quando falamos de conversão, que eu dizia alguma coisa no início, disposto a mudar de mentalidade, disposto a sair dos meus esquemas. Por quê? Ninguém de nós poderia imaginar que depois de 50 anos estaríamos aqui. Aqueles que iniciaram também, que são os mais antigos daqui. Quem conduz a história, a caminhada da igreja é Deus. Por isso, o nosso desejo é de caminharmos agora nesses 3 anos com diversas programações já em andamento para podermos vivificar a nossa fé, reafirmá-la e podermos ser um testemunho maior no mundo. Não para que os outros vejam simplesmente. Primeiro uma conversão pessoal e depois também para que a glória de Cristo resplandeça. Todo louvor, toda glória devem ser dados a Deus. Nós somos meros servidores, cheios de falhas. Deus quis plantar a sua igreja no meio desta precariedade. E nós experimentamos todos os dias essa precariedade. Porém, Deus supera a precariedade. Por isso que a igreja continuará até o fim dos tempos. Deus vence todo o pecado e toda a morte. Ele realizou a Páscoa. E, portanto, venceu a morte e nos devolve a vida. Tenhamos coragem, portanto, de seguirmos em frente, dia após dia. Não apenas nos grandes momentos, mas também na nossa luta pessoal, particular, sabendo que Deus utiliza tudo aquilo para deixar uma estrutura dentro de nós, que é como uma casa construída na rocha, que é a fé. Eu desejo a todos nós, portanto, que nós saibamos aproveitar este tempo. Não seja uma celebração estéril, mas que com a graça de Deus, com o dom de Deus, possamos ter uma grande preocupação de bendizê-lo e louvá-lo, já a partir de hoje, mas até 2021, para podermos de fato sermos um povo que reflete o céu. Que todos possam dizer: a igreja de Quixadá, a igreja santa de Deus, esta esposa de Cristo, resplandecente, sem mancha nem ruga, santa e imaculada. Aquilo que São Paulo dizia para as comunidades dele. Ele lutava para que de fato o pecado fosse eliminado, porque Cristo veio para o perdão dos pecados e pudesse resplandecer a glória de Deus, apresentar a Deus esta esposa mais purificada e mais santa. É um grande dom de Deus. É isto que nós pedimos. Portanto, não apenas a nossa satisfação, mas que Deus de fato possa reinar dentro de nós e no meio deste povo todo que Deus nos confiou e que nós representamos aqui hoje. Professemos a nossa fé.